Voltamos com a Série B depois de quase 2 semanas. Tivemos aí um intervalo onde a Copa do Brasil foi o foco. E aí não tivemos jogos no fim de semana passado, não tivemos jogos no meio da semana. Então tivemos um bom intervalo para as equipes, inclusive terem um fôlego, né? Dar uma respirada para a sequência final, a reta final da Série B. E claro, tivemos Copa do Brasil, tivemos a Série D com o Goiatuba, né, passando aí para as quartas de final, inclusive está jogando hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo ele está em campo. E eu acompanhei tudo isso, mas não consegui trazer conteúdos sobre os fatos em si. Mesmo porque eu tenho comentado muito com vocês aqui nos vídeos que eu tô num momento de transição e mudança residencial. Isso dificulta muito aí o trabalho, dificulta muito a qualidade do canal. Eu não quero trazer vídeos meia boca pra vocês. Eu tento trazer o mínimo de qualidade possível pra você assistir um conteúdo satisfatório aí do outro lado. E também eu tenho tido muita dificuldade com minha atividade formal. Ela tem tomado muito tempo. Então tem desgastado muito e dificultado a chegar no fim do dia e ter energia pra ainda conseguir gravar os vídeos. Então eu peço desculpas a vocês aí por essa ausência, mas a Série B eu vou tentar trazer sempre todos os jogos de Goiás, Vila e Atlético, como vocês já estão habituados. Se possível, vou tentar também acompanhar o Goiatuba, não vou prometer nada, mas vou tentar fazer um apanhado dos jogos do Goiatuba também nessa reta final. Agora, falando do primeiro time goiano que entrou em campo nessa rodada da Série B, que começou ontem, Vila Nova recebeu o Sport e perdeu por 1-0, com um golaço do Barleta. E olha, é um jogo que nós precisamos ir com calma para analisá-lo, tá? Nós temos que falar das duas equipes, temos que falar do que aconteceu em campo, falar dos reforços. Então, antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, que você clique aí no botão hypar, se torne membro do canal se você acabou de chegar, se inscreve no canal também, se você chegou agora aqui no canal. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Cara, e sério, tá muito difícil trazer esses conteúdos pra vocês. Pra quem gosta, quem acompanha aqui o canal e gosta do trabalho, eu peço muito a sua ajuda com compartilhamento, com o hypar, o like, tudo isso ajuda muito. Se você tiver condições, dá uma olhada nos produtos que aparecem aqui embaixo, que são relacionados ao Vila, ao esporte. Então, se você quer adquirir às vezes uma camisa, um presente, aparece aqui embaixo, você adquirindo por aqui ainda ajuda o canal. E claro, se torne membro do canal, pode também mandar o seu valeu aqui embaixo, comentando com o botão valeu, você deixa o comentário em evidência e tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Mas se não puder, só o like, o hypar, compartilhar, essas coisas gratuitas ajudam muito, tá? Então beleza, sem delongas, tá? Vamos lá para análise, começando pelo Sport. Visitante com 9 jogos sem vitória, uma situação assim, para um time do tamanho do Sport, que a gente tem que respeitar a história do Leão da Ilha, uma equipe que nós temos que respeitar a história do Leão, que é uma equipe que é tradicionalíssima de Série A e que quando joga uma Série B, a gente sempre pensa no Sport como uma equipe a brigar no topo da tabela pelo acesso, pelo título, que é o natural para uma equipe da história e da magnitude do Sport, que é realmente uma equipe a se respeitar. Só que a situação não é positiva. Apesar do Gilmar Dalpozo ter chegado e ter dado um certo padrão para o Sport, no seu estilo de jogo, numa espécie de um 4-4-2, mas ele vinha pecando em alguns problemas, principalmente físicos de concentração. O Sport vinha de 4 empates, onde na maioria, pelo menos, ele sofreu gols nos últimos minutos e sucumbia por questões físicas, por desconcentração na reta final do jogo, enfim, por N fatores. E isso gerou uma queda na tabela, o que fez ele parar na 10ª colocação, que sinceramente não é a posição para o Sport numa Série B. E aí ele chega para esse jogo contra o Vila, e depois desse período, né, de algumas semanas, aí 2 semanas mais ou menos de intervalo, ele chega com um time mais preparado, naturalmente, como as outras equipes também, com exceção do Juventude, que jogou a Copa do Brasil. E, cara, ele chega com uma equipe com novidades, o William Matheus no meio de campo, para vir substituir o Zé Lucas, que saiu, né, do Sport, trazendo também ali um quarteto de meio de campo, que nesse quarteto em si, você não tem um meia armador, você não tem um armador, você tem volantes que tem uma boa saída de bola, inclusive o próprio William Matheus. E eles chegaram para esse jogo com esse estilo em 4-4-2, mais ou menos um 4-4-2, com o Perotti como centroavante e o Barleta como a válvula de escape em velocidade. E aí chega para enfrentar o Vila Nova, que também teve esse intervalo com a cabeça inchada de uma derrota de 2-0 para o CRB, que se tornou coisa comum na vida do torcedor vilanovense. O Vila Nova joga fora de casa e perde. Então, assim, o que sobra pro Vila Novense são os jogos no Oba. Ali é onde o Vila Nova consegue se impor e joga o futebol que, com essas peças que tem hoje no seu elenco, é o futebol que ele pode jogar, que ele é capaz de jogar, e que poderia jogar assim também fora de casa.
mas não o faz. E aí, chega pra esse jogo com algumas novidades, trazendo algumas peças que chegaram agora no meio do ano, como o Igor Meritão, como o Breno Bora, trazendo novamente como titulares, e estreando o Everton Galdino, que vem do futebol japonês, e volta, né, a vestir a camisa do Vila, volta aí pra jogar no futebol goiano, e de fato estreia como uma espécie de centroavante ali, né? Vamos colocar ele como um meio atacante, vamos colocar assim. Eu vou tentar explicar durante a análise do jogo. E o Vila vem com um 4-3-3, trazendo o Marquinhos Gabriel e o João Vieira como os outros meias. Daí, vamos lá. Você tem dois cenários, tá? Você tem o Sport com reforços que vieram para incrementar o que o time precisava, porque sentia falta, e uma dessas faltas é o Zé Lucas, acabou trazendo o William Matheus com 33 anos, que é um veterano, mas que tem qualidade e uma passagem por vários clubes aí, né? Que ele já vestiu a camisa, um jogador bem rodado e bem experiente. Diferente do Zé Lucas, que era um jogador jovem, mas é a opção que o Sport tinha à sua disposição. E a experiência na Série B a gente sabe que conta muito, porque os jogadores já sabem jogar essa competição, já conhecem alguns atalhos. E o Sport traz esses reforços que melhoram um pouco o seu estilo de jogo, que sentia falta de algumas novidades. E aí essas novidades incrementam o time e melhoram o time de fato. Agora, o Vila Nova eu não enxerguei assim. A entrada do Igor Meritão ali no lugar do Dudu, que vinha sendo um dos meias jogando junto com o João Vieira, não me agrada. Porque o Igor Meritão e o João Vieira, eles meio que se encavalam no meio de campo. Eles são jogadores que têm posições muito semelhantes, muito parecidos no estilo de jogo. O Igor Meritão, ele é um volante que fica um pouco mais contido, mas ele sabe sair um pouco mais pro jogo também. E o João Vieira aparece mais na área, mais próximo da área. Mas é um volante que apoia na marcação. Só que quando os dois jogam juntos, nenhum deles consegue cobrir o espaço do outro. Então, geralmente eles não apoiam bem no ataque e não marcam na recuperação da defesa. E nesse jogo, o Sport veio com 4-4-2, trazendo um estilo de marcação mais próximo, com as suas duas linhas de 4 mais fechadas, para que o Vila Nova não tivesse espaços para triangular as bolas, para que ele não tivesse espaço para ficar tocando na entrada da área, e assim dificultaria finalizações da entrada da área, e dificultaria o jogo que o Vila Nova faz bem quando está no UBA, obrigando o time a jogar pelas pontas. E ali nas pontas, com esse estilo, a única coisa que sobraria pro Vila seriam os cruzamentos, que não é o forte do Vila. O Vila é uma equipe que até faz bastante gols de bola aérea, mas geralmente em bolas paradas, faltas, escanteios. No cruzamento em si, que é um atributo que o Vila usa até pouco nos seus jogos, ele não vem sendo exatamente efetivo. E não é o forte. O Vila Nova tem como seu forte a triangulação com o André Luiz, João Vieira e mais um atacante, geralmente era o De La Torre, né? Ou às vezes o próprio André Luiz sendo esse 9. O Janderson pela esquerda, com a sua velocidade, sendo, na minha opinião, o termômetro do Vila. Quando ele joga bem, o time joga bem. Quando ele joga mal, o time joga mal. Basicamente é isso. E nada disso funcionaria com esse estilo de marcação do Gilmar Dalpozo. Esse era o plano. E na minha opinião, o Gilmar Dalpozo foi muito bem sucedido. Ele se aproveitou da quebra do estilo de jogo do Vila e de sua própria marcação bem feita ali no campo defensivo para ganhar velocidade no ataque e ser efetivo. Logo no primeiro contra-ataque que o Sport consegue, nas costas dos meias, nas costas dos volantes Igor Meritão e João Vieira, o Barleta sai em velocidade, a linha defensiva do Vila recua, o que é natural, porque você espera naquele meio de campo ali o bote do volante, não é o zagueiro que vai sair para dar o bote. Mas aí, esse recuo permite com que o Barleta avance em direção ao gol e ele arrisca de fora da área um chute de uma felicidade, assim, inacreditável. Um golaço encobrindo o Elton Leite, fazendo 1-0 para o Sport, com o Oba lotado e um calor de lascar de 32 graus. Melhor coisa que podia ter acontecido pro Sport. Faz um gol nos primeiros minutos e você controla o jogo sem a bola. Por quê? Num calor como esse, se você fica toda hora em velocidade, toda hora buscando a jogada, seu time se desgasta. E esse vem sendo um problema do Sport. Tendo dificuldades físicas durante o decorrer do jogo, chegando no segundo tempo a sofrer por conta dessa capacidade do adversário de subir ao seu campo defensivo, porque o Sport perde rendimento, perde capacidade física, perde às vezes até concentração. Então quando você faz o gol cedo fora de casa, você coloca a obrigatoriedade no time da casa, ele tem que sair, e a torcida, apesar de empurrar, às vezes também pode jogar contra. Não foi o caso, tá? Nesse caso, a torcida do Vila foi até muito positiva para o time, tá apoiando, empurrando. Mas a marcação que o Sport fez com essas duas linhas de 4 bem esquematizadas, destaque para o Marcelo Aju, que fez um belíssimo jogo na linha defensiva,
Cara, acabou com o esquema do Vila. O Vila Nova ficou toda hora cruzando bolas. Tanto é que a média de cruzamentos do Vila Nova, que é em torno de 17 cruzamentos por jogo, ele fez isso só no primeiro tempo. Ele ultrapassou, inclusive, esse número de cruzamentos. Então, cara, acabou com o estilo do jogo do Vila. Pouquíssimas foram as chances reais que o Vila teve, não só no primeiro tempo, mas durante o jogo todo. No segundo tempo, até que criou um pouquinho mais. O Guto Ferreira viu as burradas que ele fez com essas mudanças do Igor Militão e colocando o Natan como improvisado na lateral. Ele trouxe o Rainer novamente para lateral, trouxe o Dudu pro meio e o time do Vila melhorou. Ainda sofria no contra-ataque, o que era natural, porque se soltou demais, saía muito pro campo ofensivo, buscava pressionar, até criava bastante ali algumas jogadas pelo lado esquerdo, mas não conseguia finalizar. O goleiro do Sport, o Thiago Couto, pouquíssimas defesas fez. No primeiro tempo ele teve uma, né, que ele defendeu um belo chute ali, que saiu batendo em um monte de gente, ele fez uma bela defesa, e fez mais umas 2 ou 3 boas defesas ali no segundo tempo, conforme o Vila conseguia criar e tentava sufocar o adversário. E, inclusive, em alguns momentos, sufocou de fato o Sport. Mas aquele sistema fechado do Gilmar Dalpozo, defensivo, recuado, bem estruturado, dificultava demais para o Vila criar as jogadas. O Janderson fazendo um jogo muito ruim, errando muitas jogadas, e é como eu falei, ele é o termômetro. Se o Janderson não joga bem, o Vila costuma não jogar bem. E esse jogo foi exatamente isso. Ele errou cruzamentos, errou toques, errou finalizações, errou tentativa de drible. Não que ele tenha feito um jogo em si ruim, porque ele buscava o jogo, ele buscava participar, buscava realmente ser um jogador à disposição do jogo. O André Luiz extremamente participativo também, mas a defesa do Sport estava levando a melhor. E com muito mérito, tá? Sendo muito bem postada ali atrás, a linha de 4 muito bem defensiva, entregando só as laterais, o que obrigava o Vila a ficar nessa questão de cruzamentos. Porém, o segundo tempo foi se desenrolando, foi passando, as mudanças foram sendo feitas em ambos os times. O Sport perdeu aquele ímpeto do contra-ataque. E aí eu quero fazer um comentário sobre a arbitragem, tá? Porque eu não vou dizer que a arbitragem foi fundamental pro resultado. Longe disso, tá? O 1-0 do Sport, ele não passa por erro de arbitragem ou qualquer coisa do tipo. Mas eu achei o juiz muito ruim. A equipe de arbitragem como um todo muito, muito ruim. Não só pro Vila, nem só pro Sport, como pro jogo, tá? Pro jogo em si. Houveram tentativas de controlar a partida, como cartão amarelo pro Thiago Couto por cera no começo do primeiro tempo ainda, alguns cartões aplicados, mas eu achei que o juiz estava muito perdido em alguns momentos, marcando faltas quando não era, deixando de marcar faltas claras quando elas eram evidentes. Teve algumas pro Sport, algumas pro Vila, que eram faltas claras, ele não marcou, então achei a arbitragem bem fraca. Tá? Mas na minha opinião não foi prejudicial pro resultado, não foi a arbitragem que causou a derrota do Vila, muito, muito longe disso, tá? O Vila perdeu porque conforme o segundo tempo avançou, ele não conseguia fazer o seu gol, ele foi se desesperando, e o adversário sabia o que fazer quando estava sem a bola, soube marcar bem, soube fechar os espaços, soube sofrer, teve chances, o Vila teve chances reais de fazer o gol de empate. Algumas chegadas muito perigosas, onde pra mim brilhou o Marcelo Aju e o Thiago Couto, que foram jogadores fundamentais para essa vitória do Sport. Claro, não podemos deixar de lado o golaço do Barleta, mas o que fez o Sport vencer o seu jogo, tirar esses 9 jogos esses 9 jogos sem vitórias, deixar eles para trás com uma vitória fora de casa contra a equipe que ainda não tinha perdido em seus domínios, que no caso é o Vila Nova, foi a defesa. O sistema defensivo do Gilmar Dalpozo foi fundamental para que o Sport saísse do Uba com a vitória. E aí, o Vila acabou perdendo o seu primeiro jogo diante da sua torcida. E isso é muito preocupante. Por quê? Nós temos uma equipe que, tradicionalmente, começa muito bem a Série B, começa muito bem o campeonato e perde fôlego do meio pro final. Vem de 2 derrotas, agora, se não me engano, são 2 derrotas, posso estar até enganado, tem mais, mas vem de uma derrota para o CRB fora de casa e a primeira derrota em casa diante do Sport. Não pode, de forma nenhuma, deixar com que esse resultado abale o seu momento. O Vila Nova, apesar das derrotas fora de casa, ainda é o 5º colocado e ainda está no G6. Mas começa a perder fôlego. E eu vou falar real pra vocês. O Vila Nova tem que se apoiar no que ele fez durante o primeiro turno. E isso passa muito por usar jogadores que estavam aqui antes. E os reforços serem opções de banco. Por exemplo, pra mim o Igor Militão não é titular fundamental. Pra mim o Dudu seria o titular, porque o time já tem entrosamento entre o Dudu e o João Vieira.
O Everton Galdino, pra mim, também não seria o titular. Eu colocaria o De La Torre e o André Luiz caindo mais pela direita, porque já tem entrosamento, já estão acostumados. Então, tudo isso tem que ser tratado com muito cuidado. Os reforços que chegam não podem ser obrigatoriamente titulares. Existem opções que o time já tinha que podem funcionar muito bem. O próprio De La Torre pode ser um centroavante ainda positivo pro time, apesar de estar aí, se não me engano, há 10 jogos sem fazer gol. Cara, há 10 rodadas, se não me engano, sem fazer gol, mas ele tem que ter essa oportunidade ainda de voltar a ser o titular, sabe? E tem que tomar cuidado para não descaracterizar o Vila Nova, que era um time que era impositivo em casa, buscava a triangulação, buscava os resultados e era, digamos, sólido quando jogava no Oba. Leva gols, de fato, mas faz bastante. E aí nesse jogo ele não conseguiu. Não existe terra arrasada, não existe casa caindo de forma nenhuma, mas é um momento preocupante pro Vila, mesmo porque o próximo jogo é um clássico diante do Atlético, que dependendo do resultado dessa rodada, pode estar colado ou passá-lo, se não me engano, tá? Talvez a pontuação fique a mesma, mas aí, nos critérios de desempate, o Vila fica à frente, eu não me lembro, tem que olhar na tabela. Mas pode ser um jogo decisivo. E clássico é complicado, não tem favorito. Então é um momento pro Vila Nova abrir os olhos, pro Guto Ferreira abrir os olhos e tentar manter o que vem sendo bom no Vila, o que funciona. E principalmente parar de vacilar fora de casa. O Vila Nova precisa ser o mesmo time, inclusive esse que jogou hoje no Oba, que não fez um jogo ruim, o adversário teve seus méritos, o Sport teve os méritos dele pra conseguir a vitória. O Vila pode utilizar o que aconteceu de bom, principalmente no segundo tempo, nos jogos fora de casa. Não precisa ser um time que joga recuado por uma bola, não, pode ser um time impositivo, e vai precisar ser esse time impositivo se ele ainda quiser sonhar com esse acesso. E já o Sport consegue uma vitória, ainda não está no G6, mas já dá uma respirada, né, para esse começo de segundo turno, onde ele vai precisar de uma boa remontada para voltar ao G6 e voltar à posição que lhe cabe, que é brigar por um acesso. Um jogo onde o Sport venceu com sua tática e o Vila sofreu por conta de um pequeno desmonte daquilo que ele tinha, mas também por muito mérito do seu adversário. Agora, eu quero saber o que você achou do jogo, coloca aí nos comentários a sua opinião. Se você chegou agora no canal, se inscreve. Peço a ajuda de vocês com o like, com o hypar, compartilhando o vídeo, comentando aqui embaixo a sua opinião, deixe seu comentário, eu sempre respondo todos. Dá uma olhada nos produtos aqui embaixo também, se você gostar de alguma coisa, quiser adquirir por aqui, ajuda o canal também. Se torna membro do canal para você entrar no Gather Futebol Clube, o grupo de membros do canal. Entrando lá você tem um monte de benefícios, então peço que você apoie aqui o canal como você puder, tá? Como puder ajudar o canal para que a gente consiga continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, se você gosta dele. Ajuda a gente aqui com like, com essa inscrição, com essas coisinhas que nos apoiam demais aí no trabalho, beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.